Olá pessoal, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre os países latinos continentais e insulares, certo? E eles são regionalizados da seguinte maneira: a América Central ela é classificada nos países continentais e insulares, que são as pequenas e grandes Antilhas, certo? Então os países continentais ou istmicos, a América Central continental ela é composta por sete países, que são a Guatemala, o El Salvador, Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E eles são formados por um istmo que liga o México e a Colômbia. E na América Central, na América continental também, todos os países de hoje, eles são independentes, mas já estiveram também sob o domínio da Espanha, com exceção de Belize, que foi colônia britânica, certo? Então, entre as atividades econômicas da América Central continental, pode-se destacar aí o turismo, né? As atividades econômicas destacam-se o turismo e a agricultura, que são voltadas para o mercado externo, certo? Já os países insulares, eles são compostos por grandes Antilhas, como Cuba, Jamaica, o Haiti, a República Dominicana, Porto Rico e Bahamas. E na América Central Insular, há territórios que estão sob domínio da França. E a economia ela é voltada também para o turismo, uma atividade favorecida pelo clima tropical e pelo litoral banhado pelas águas quentes do Oceano Atlântico, que formam as belas praias do Caribe. Então, o país mais populoso da América Central continental é a Guatemala, e o menos populoso São Cristóvão e Neves. Então, entre os países da América Central, o que tem melhores condições de vida e com maior IDH são os encontrados nas Bahamas, certo? É onde tem ainda melhores condições de vida, que fica nos países insulares. Então, pode-se também explicar que a pobreza da América Central está voltada por meio de suas características econômicas. Os países ele têm suas economias voltadas para o setor primário, né, isso, e principalmente agropecuário. Então, ainda eles utilizam as atividades realizadas no setor agropecuário, eles ainda utilizam aqueles métodos rudimentares e tradicionais, o que limita a produtividade e a renda. Então, entre também os principais produtos agropecuários, podemos citar as frutas e os produtos tropicais. Nas áreas mais altas do relevo e nos planaltos, eles cultivam-se o trigo, o café e o milho. Já nas planícies litorâneas, a banana. A banana lá é o principal produto de exportação, com destaque para Honduras. Além desses produtos, há também o cultivo de amendoim, cana-de-açúcar, algodão, cacau, né? Isso, e já que esses produtos também são diretamente exportados, principalmente para os Estados Unidos, que exercem então também grande influência sobre a América Central continental, certo? E a atividade industrial também é voltada para o processamento de alimentos, de bens de consumo e de construção. Já na América Central Insular, né, isso, que esses países, como nós falamos aqui, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico e Bahamas, esses países eles foram colonizados por espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, que com os indígenas e os africanos eles formaram uma população com grande diversidade étnica e cultural, certo? Cuba, entre esses países aqui, Cuba ele é o país mais populoso, certo? E muitos problemas também, esses países da América Central e Insular, eles carregam vários problemas sociais que afetam esses países, como a mortalidade infantil, a taxa de analfabetismo, a baixa renda, né? Isso, per capita baixo, com altas taxas que eles têm de mortalidade infantil, né? A deficiência na saúde, na educação também.
vários problemas sociais eles enfrentam, certo? Então, Cuba é o único país que apresenta ainda os melhores indicadores sociais da região, enquanto o Haiti ele já apresenta um dos piores indicadores sociais, né? Isso. Então, não apenas da região, mas da América. Da América, o Haiti é o único que apresenta a pior taxa de indicador social é o Haiti, certo? Então, as principais atividades econômicas dos países insulares são as atividades relacionadas também à agricultura, à extração de minerais e ao turismo também. Já a Jamaica é o terceiro maior produtor de bauxita do mundo. Cuba ele se destaca-se também na atividade agropecuária da cana-de-açúcar, né? Isso destaca-se aí na cana-de-açúcar, na banana, no tabaco, no café e no algodão, certo, gente? Então, Cuba ainda está voltado para das melhores também, das principais atividades relacionadas à agricultura, certo? Então, vamos dar aqui uma pausa para concluir. Sim, gente, voltando a falar um pouco ainda sobre Cuba, nós podemos falar aqui, vamos falar um breve resumo, uma breve rapidinha contando sobre a história de Cuba, certo? Cuba, a partir em 1959, quando Fidel Castro ele assume o poder e implanta o socialismo, né, naquele país, as relações entre Cuba e os Estados Unidos elas foram rompidas. E os Estados Unidos eles determinam um embargo econômico, certo? Cuba, ou seja, ele proíbe os países capitalistas comprar ou vender os produtos para os países socialistas. Os Estados Unidos ele proíbe então que os outros países capitalistas compram ou vendam produtos para os países socialistas, certo? Então a Revolução Cubana ela introduziu várias mudanças no país com destaque então para a reforma agrária, ou seja, para a distribuição de terras e melhorias significativas nas áreas da educação e da saúde, né? Isso então, por outro lado, não havia liberdade política nem de imprensa. Até hoje o acesso à internet ainda é muito restrito, certo? Tanto pela infraestrutura tecnológica precária, quanto pela ação do governo no país de Cuba. Ainda hoje a internet ela ainda é precária lá, certo? Devido à ação da infraestrutura tecnológica e devido também à ação do governo, certo? Então, na década de 1990, o que acontece? Com o fim da União Soviética, de onde Cuba importava o que ele necessitava e exportava o que ele produzia, com a manutenção de embargo estadunidense, o país ele vivenciou uma grave crise econômica. Então, no final de 2014, os Estados Unidos eles retomam as relações diplomáticas com Cuba, né? Isso durante o governo de Barack Obama. Eles conversam e entram em um acordo para que eles possam voltar a fazer essa relação com os Estados Unidos. Mas em 2017, Donald Trump, ele faz o quê? Ele anuncia o cancelamento desse acordo com Cuba, né? Isso. E ele anuncia que reforçaria então o embargo econômico e as restrições a viagens de estadunidenses a Cuba, certo? Então ele provoca aí, Barack Obama, ele promove a proximidade entre Cuba e Estados Unidos. Já quando Donald Trump ele ganha as eleições, ele provoca o distanciamento mais uma vez entre Cuba e os Estados Unidos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado um pouco da aula, certo? E até a próxima aula. E obrigada à compreensão de todos que estão curtindo o vídeo e estão assistindo, certo? Tchauzinho.